Vivemos numa era de informação, de discursos bonitos, de igrejas cheias, cultos bem produzidos e palavras que tocam a emoção. Mas será que por trás de tudo isso estamos vivendo a fé como Cristo ensinou? Ao longo deste vídeo, nós vamos explorar verdades profundas e diretas, reveladas nas Escrituras sobre o que é a igreja verdadeira e o que é a falsa igreja. Vamos descobrir porque o Evangelho é essencialmente simples, porque ele não precisa ser validado por teorias modernas e porque desviar-se dessa simplicidade pode ser o primeiro passo rumo ao engano. Esse vídeo não se trata de religião, não se trata de nenhuma denominação, trata-se, na verdade, de vida ou morte espiritual. Por isso, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já vai deixando o teu joinha também, porque isso ajuda muito o canal. E se você quiser caminhar ainda mais perto de mim, aqui na descrição do vídeo tem um link. Esse link é do meu grupo de WhatsApp. É só apertar e entrar e vai ser muito bom te ter mais perto de mim. Eu sou o Eliabe Marques e agora vamos para o vídeo. A primeira e mais urgente verdade que precisamos reconhecer é esta: existem duas igrejas no mundo hoje. A igreja verdadeira, que é fiel ao seu compromisso com Cristo, e a segunda é a igreja falsa, que rompe esse compromisso e segue seus próprios caminhos. Essa afirmação pode parecer dura para você, mas é profundamente bíblica. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só marido, que é Cristo. O apóstolo via aquela comunidade, antes cheia de pecados, vícios, como uma noiva limpa, separada e comprometida com Jesus. Ele os havia desposado espiritualmente com Cristo. E é aqui que entra a chave de todo esse entendimento. Assim como num casamento há um compromisso de fidelidade, o mesmo se aplica à igreja em relação a Jesus. A igreja verdadeira permanece fiel aos seus votos. Já a falsa igreja é aquela que, mesmo se dizendo de Cristo, quebra esse compromisso. Ela adota outros amores, outras doutrinas, outras prioridades. E por isso, nas Escrituras, é descrita como prostituta, meretriz ou mulher adúltera. Essa não é uma metáfora religiosa, é um alerta espiritual. Ignorar essa distinção é viver em confusão. Reconhecê-la é o primeiro passo para a libertação e a vigilância. A distinção entre a igreja verdadeira e a igreja falsa não é nova. Ela foi profetizada, ensinada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Jesus falou sobre o joio e o trigo crescendo juntos no mesmo campo. Paulo alertou sobre lobos em pele de cordeiro. E o livro de Apocalipse retrata duas figuras simbólicas: a noiva do cordeiro, pura e fiel, e a grande meretriz, embriagada com as abominações da terra. A verdadeira igreja não é perfeita, mas é fiel. A falsa igreja não é fiel, mesmo que pareça perfeita aos olhos humanos. Ela pode ter aparência de piedade, palavras bonitas, belas práticas religiosas, mas nega o poder transformador de Cristo. Ela acomoda o pecado, nega a cruz, distorce a graça e exalta o homem acima de Deus. O que separa uma da outra não é a liturgia, não é o prédio, nem a placa, o nome na placa, mas sim a fidelidade ao Senhor e ao Evangelho original. E aqui entra uma revelação crucial. Para entender o que é ser fiel a Cristo, a gente precisa primeiro entender o tipo de relacionamento que a gente tem com Ele.
não é uma filiação simbólica, não é um contrato de membresia, não é apenas uma nova filosofia de vida, é algo muito mais profundo e sagrado. Quando entregamos nossa vida a Jesus, não estamos apenas aceitando uma religião, estamos entrando em aliança com Ele. A Bíblia descreve esse relacionamento de forma clara e impactante. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. E esse relacionamento começa com desposamento, um compromisso tão sério quanto o próprio casamento. O verdadeiro cristianismo é um noivado espiritual com Cristo. E esse é o chamado da igreja fiel, permanecer pura até os dias da bodas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo usa uma linguagem profunda e simbólica para explicar a nossa relação com Cristo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, que é Cristo. Essa afirmação não é poética, é literalmente espiritual. Paulo diz que desposou aquela igreja como se tivesse preparado os membros daquela comunidade para um casamento com Jesus. E para entender o que isso significa de fato, nós precisamos voltar à cultura bíblica da época. Naquele contexto, o casamento ele acontecia em duas fases. A primeira fase era a fase do desposamento, uma espécie de noivado sagrado, e a segunda era a cerimônia oficial de casamento. O desposamento não era apenas um namoro ou um compromisso informal. Ele já era um voto sagrado. E ser infiel nessa fase era considerado adultério, tão sério quanto trair no casamento. Quando entregamos nossa vida a Cristo, reconhecendo-o como nosso Senhor e Salvador, estamos espiritualmente nos desposando com Ele. Ainda não aconteceu o casamento, isso só será consumado nas bodas do Cordeiro. Isso está descrito lá em Apocalipse 19, que diz: chegou o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Neste momento da história, nós, a igreja, somos a noiva prometida, aguardando o dia da união plena com o nosso Senhor. E sabe o que o céu faz enquanto esse dia se aproxima? Ele celebra, jubila, se enche de expectativa. Estamos vivendo o tempo do noivado, tempo de espera, também tempo de fidelidade, tempo de preparação. Mas essa espera, ela é perigosa quando não é levada a sério. Pois entre o noivado e o casamento pode acontecer uma traição. A linha que separa a igreja verdadeira da falsa é muitas vezes invisível aos olhos humanos. Mas no mundo espiritual, ela é muito bem definida. A igreja verdadeira permanece fiel ao seu noivo Jesus. A falsa igreja, mesmo carregando o seu nome, quebra os votos, busca outros interesses e comete adultério espiritual. O que acontece quando a noiva prometida a Cristo se desvia dos votos que fez? O apóstolo Paulo não suaviza a sua resposta. Ele diz que essa noiva se torna infiel e que sua traição espiritual a transforma numa prostituta. A verdadeira igreja permanece fiel ao seu compromisso. A falsa igreja o quebra e se une com outros. Essa traição não é física, ela acontece no coração, nas crenças, nas decisões. A igreja falsa mantém a aparência de noiva, mas em seu interior já se deitou com outros deuses, com doutrinas estranhas, com o mundo. Ela prega um evangelho diluído, abraça o pecado com o nome de tolerância, substitui a cruz por autoajuda e o arrependimento por coach, usa o nome de Jesus, mas rejeita a sua palavra. Assim, ela
não apenas falha como noiva, mas assume diante do céu e da terra a posição de adúltera espiritual. Essa linguagem é dura, mas é proposital. Deus usa para nos despertar, para que saibamos o risco real do engano. E como essa infidelidade começa? Não é da noite para o dia. A noiva não trai de repente. Ela é seduzida gradualmente pela astúcia da serpente, a mesma que enganou Eva no Éden. É exatamente isso que Paulo explica. Temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também vossas mentes sejam corrompidas, afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo, 2 Coríntios 11:3. O adultério espiritual começa na mente. A corrupção da fidelidade não começa com atitudes escandalosas, mas com pensamentos sutis, doutrinas confusas. Como Eva foi enganada, como uma noiva fiel se tornou infiel, como uma igreja apaixonada por Jesus se transforma numa religião fria, falsa e cheia de performance. A resposta está na mente. É por ela que entra a semente do engano. É nela que o inimigo planta a dúvida, a confusão, o orgulho, o desvio da verdade. É por isso que Paulo nos alerta. Temo que vossas mentes sejam corrompidas. Nenhuma igreja começa falsa, nenhuma noiva se torna infiel de um dia para o outro. O processo é mais sutil, mais silencioso e começa no mesmo lugar onde Eva caiu, na mente. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, expressando um profundo temor, ele não estava falando de comportamento ainda. Ele estava falando de mentalidade. A serpente não apareceu para Eva com violência. Ela usou palavras, sutileza, distorção. E foi ali na mente que a fidelidade a Deus começou a se deteriorar. A mesma estratégia é usada hoje. O engano começa quando ideias novas parecem mais modernas do que a antiga verdade. Quando a simplicidade da fé é ridicularizada como coisa de gente sem estudo. Quando se troca a obediência à palavra por interpretações convenientes, termos psicológicos ou ideologias disfarçadas de sabedoria espiritual. E Paulo faz um apelo. Quero que vocês permaneçam na simplicidade e na pureza que há em Cristo. Essa simplicidade não é ignorância, é clareza, é foco, é viver o Evangelho como ele é, sem enfeites, sem distorções, sem a necessidade de validações humanas. Mas infelizmente, quando a mente se corrompe, tudo o que é simples passa a parecer insuficiente. É por isso que tantas igrejas hoje abandonaram o Evangelho puro e começaram a apresentar algo mais sofisticado, mais elaborado, só que distante de Cristo. E é aqui que está a ironia. Quanto mais o Evangelho é enfeitado pelos homens, mais ele se afasta de sua essência. A cura para a mente corrompida não está em mais informações, está em voltar ao Evangelho como ele realmente é. Um Evangelho simples, direto e histórico. Paulo resume isso de forma cristalina em 1 Coríntios 15. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso. É simples e é suficiente. Não é uma filosofia, não é uma teoria religiosa, não é uma proposta de autoconhecimento, é uma declaração de fatos que realmente aconteceram.
O Evangelho não é uma construção simbólica. É um relato do que Deus fez na história por meio de Jesus Cristo. E por mais que pareça surpreendente, uma criança de 6 anos consegue entender isso. E muitas vezes entende melhor do que um adulto com múltiplos diplomas. A essência da fé cristã não exige intelecto elevado, exige coração humilde. O Evangelho simples tem poder para salvar, e é justamente por ser simples que muitos o desprezam. Porque o ser humano tem a tendência de valorizar o que é complicado, aquilo que é elaborado, que é técnico. Mas Deus escolheu as coisas simples para confundir as sábias. Quando o Evangelho deixa de ser simples e começa a ser envolto em jargões psicológicos, teorias filosóficas ou exigências de validação científica, é sinal de que algo está errado. Paulo deixa claro: o Evangelho não precisa da aprovação de psiquiatras, cientistas ou pensadores modernos. Deus não espera que o homem explique o que ele revelou. Ele espera que o homem creia e obedeça. O excesso de intelectualidade pode distorcer o Evangelho. A fé não precisa de adornos, mas precisa permanecer pura. O Evangelho não precisa dessas aprovações humanas. Ele não depende de validação de psiquiatras, filósofos ou acadêmicos. Claro, todos têm o seu papel no mundo e devemos respeitar os seus conhecimentos. Mas a verdade bíblica se sustenta por si mesma. O Evangelho é uma declaração clara e firme que não pode ser diluída ou adulterada por teorias humanas. Quando passamos a exigir da fé explicações científicas, termos psicológicos ou conceitos filosóficos, corremos o risco de perder o centro da mensagem. O perigo é confundir sabedoria humana com verdade divina. O Evangelho é simples porque é verdadeiro. E é verdadeiro porque é fundamentado em fatos históricos, não em especulações. Jesus de Nazaré viveu, ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, exatamente como as Escrituras profetizaram. Não há espaço para neutralidade. Ou o Evangelho é verdadeiro, ou ele é falso. Não existe meio termo. Essa singularidade do cristianismo é o que o torna único, revolucionário e também desafiador. O cristianismo não é uma religião qualquer. É um relacionamento real, profundo e essencialmente simples. Um desposamento espiritual entre a noiva e o noivo Jesus Cristo. Há uma clara diferença entre a igreja verdadeira e a falsa. E a fidelidade exige pureza, compromisso e vigilância constante. Agora a pergunta que fica para você é esta: onde você está? Você escolhe ser parte da noiva fiel, comprometida, preparada para as bodas do Cordeiro? Ou vai se deixar seduzir pelas falsas doutrinas, pela infidelidade espiritual? A decisão é pessoal. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilhe. Se deseja aprofundar essa caminhada, se inscreve no canal para ser notificado pelo YouTube quando eu postar os próximos vídeos. E lembre-se, o link do grupo do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. É só apertar e entrar. Vai ser muito bom te ter mais perto de mim. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você para sempre. Um abraço.